Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Espero que todos estejam muito bem. Quero pedir para, antes de a gente ir para o texto, você se inscrever no canal, já deixa o joinha, já compartilha para não correr o risco de não esquecer isso no final, tá bom? Então, o texto que a gente ia falar, ele é de capítulo 7, a gente vai começar hoje o capítulo 7, ele é do 1 até o verso 23. Só que é um texto bem longo mesmo. Então o que eu fiz? Eu dividi dele do 7, do 1 ao 13, e amanhã a gente vai falar do 14 ao 23, tá bom? Então, bora para o texto de Marcos 1, capítulo 7, versículos 1 a 13. Vamos lá. Vocês sabem, texto grande, a gente divide ele em dois. E o texto diz o seguinte: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de mel e canos. Interpelaram os judeus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem maldizer o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem dizer a tua mãe, seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Bom, nessa primeira pergunta, que nós devemos fazer, o que o texto fala sobre Deus, eu separei duas coisas. Então, se você viu mais de alguma coisa, coloque aqui nos comentários, tá bom? Não fique envergonhado. Fique à vontade, coloque nos comentários. Bom, primeiro, Jesus deu uma resposta. Vimos Jesus responder. Que o verso 6 diz o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este homem honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então essa foi a resposta de Jesus. E nós vemos também a argumentação de Jesus, que vai do verso 6 ao verso 13, onde ele fala disso. Eles falam que eles negligenciavam o mandamento de Deus para guardando a tradição dos homens. Eles em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens e não preceito de Deus. Pega, por exemplo, um mandamento de Deus que Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. E eles, porém, se o homem disser a tua mãe e teu pai: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então eles distorceram todo o ensino por causa da tradição dos homens. Bom, o que o texto fala sobre o homem? Primeiro, os fariseus e alguns escribas se reuniram com Jesus. Então, isso já é o que aparece logo no verso 1 primeiro. Eles viram algo, que foi isso? Eles viram discípulos de Jesus comendo pão com as mãos impuras. Isto é, sem lavar as mãos. E para isso, há uma explicação por que eles se indignaram. Porque os fariseus e todos os judeus, seguindo as tradições dos antigos, tradição dos anciões, não comem sem lavar a mão cuidadosamente. E quando também voltam de praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas coisas outras que eles recebem
receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e também dos vasos de metal e as camas. Então essa é a explicação por que os fariseus e alguns escribas ficaram indignados, porque isso era uma tradição do judaísmo, presente ali, uma tradição, mas não é uma ordem que veio de Deus, mas sim uma ordem dos homens. Fizeram uma pergunta para Jesus, que foi: por que não andam seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Essa foi a pergunta que eles fizeram. E por último, o que podemos aplicar na nossa vida? Primeiro, podemos observar uma degradação da fé judaica em um estado de vileza quando Jesus veio ao mundo. Como assim? Vemos Jesus confrontando a fé judaica que estava no momento, uma fé distorcida dos padrões de Deus. Vemos fariseus, pessoas altamente educadas na teologia, educados no conhecimento sobre Deus, sobre o mandamento de Deus, cometerem um pecado sem perdão, que foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então a gente vê uma degradação da fé, começando através dos seus líderes. E vemos um estado de vileza, que é um estado de maldade, de vilão, que os fariseus sempre questionando, tentando fazer, de pegar Jesus, alguma vírgula errada, já planejaram, já começaram a se unir para a gente já ver, para tentar a vida de Jesus, tentar matar Jesus. Então a gente vai vendo esse estado de vileza que principalmente a liderança da religião judaica estava tomando uma posição de vileza, de vilão. Nós vemos a inutilidade de um serviço prestado meramente por lábios na adoração de Deus. Os fariseus e os alguns escribas, eles não adoravam a Deus de coração, de todo ser, de todo entendimento. Não, mas era só por lábios, era só falar. Eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Sempre falando. Sempre era por lábios, mas a gente não vê relatos de ações. Os fariseus faziam isso em adoração a Deus. Não, a gente vê sempre os fariseus falando o que eles faziam ou argumentando alguma tradição. E vemos também, por último, que podemos aplicar a possibilidade que as invenções humanas na religião suplantem a palavra de Deus. Aqui a gente vê o exemplo do mandamento de Deus. Eu já vi algumas pessoas falando que, de novo, no não julgar, mas nunca continuam o texto, eu já expliquei isso, que ali o não julgar era não tomar uma decisão, caracterizar o pecado que aquela pessoa está vivendo antes de chegar e conversar. Porque Jesus, quando você continua o texto, ele fala: se você vê o seu irmão em pecado, vai e converse com ele. Para quem entender o que ele está passando, tentar aconselhar, discipular, cuidar do seu irmão. Se ele rejeitar porque ainda gosta do pecado, vai, leve uma testemunha. Continuou, vai, leve uma segunda, leve 2 testemunhas. Continuou, leve 3 testemunhas. Aí não conseguiu, leva para a igreja, para o conselho da igreja ou a liderança da igreja hoje nos dias atuais tomarem a decisão. Então, isso não é uma invenção de Deus. Ou também pessoas falam: eu não quero fazer a profissão de fé porque isso é uma coisa não bíblica. Pelo amor de Deus, gente. Jesus falou que me professar pelos lábios, eu professarei diante do meu Pai. Aquele que me professar com a sua vida e com a sua boca, me professarei diante dos meus pais. É um mandamento. Aquele que não me professar perante os homens, eu não professarei diante do meu Pai. Isso é um mandamento de Deus. Só que aqui a gente vê uma distorção. Por exemplo, uma distorção que a gente vê nos dias atuais. A pessoa querendo viver em pecado e falar: não tem problema o sexualismo. Sendo que a própria Bíblia fala isso. Nós vemos... Então, isso aqui, na verdade, essas invenções aqui humanas, na verdade, são de caráter de amoldar ao pecado.
Porque, por exemplo, aqui no pecado que a gente vê no texto é de desobedecer do seu pai e sua mãe, de maldizer seu pai, sua mãe. Não, eles falam, não, aquilo que podereis aproveitar de mim, se o homem disser ao seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é uma oferta para o Senhor, então dispensais de qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. E as invenções humanas na religião, a gente vê que é um padrão de amoldar, de simplesmente pegar o pecado e transformar ele em lícito. Então é isso que a gente vê que as pessoas fazem. Isso são as invenções humanas, de pegar uma coisa que Deus mandou, distorcer para moldar o seu pecado nela. Bom, coloque nos comentários o que mais você viu no texto, mais reflexões que você teve. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, tá o link. Só clica lá e você vai direto para o nosso e já aperta no seguir. E se inscreva no canal e aperta o sininho, ativa o sininho, aperta já o joinha, tá bom? Para você não perder nada. Beleza? E até a próxima devocional, que a gente vai continuar no verso 14 até o verso 23, para terminar essa porção do texto de Marcos, tá bom? Até amanhã.